Vamos falar primeiro no seu caso, né? Porque hoje, para um americano poder morar no Brasil, assim, é muito difícil, é muito burocrático. O que que na época, assim, você precisou para poder morar no Brasil, assim? Então, quando eu fui lá, eu fui com coisa de turismo. E nessa época você precisava ter visto brasileira, né? Visto do Brasil. No meu passaporte de Estados Unidos. Aí eu usei isso para entrar e fiz coisa. E eu achei que eu ia pegar um visto de trabalho. Mas era bem mais complicado do que eu achei. Então, não deu certo isso. E, em realidade, eu fiquei lá irregular por uns anos. Sério? É interessante. Sério, é interessante porque a gente vê muitos brasileiros vêm para cá e depois se regulariza, casando, outros processos, mas a gente nunca ouviu falar de uma americana que ficou irregular no Brasil. Sim, Como, muito tempo. como que era assim para você? Era difícil? Porque eu sei que aqui, às vezes, por não ter social security, green card, é complicado. Mas e no Brasil, como que era? Era super difícil. Por quê? Porque eu tinha 2 filhos e eles têm que estudar, né? Eu tinha um amigo que ele era professor de inglês numa escola pública, eu acho, e a esposa dele era diretora, não diretora, Trabalhava na mas secretaria da ela escola. trabalhou lá na secretaria. Ela me ajudou a matricular eles. Então, eles começaram a estudar lá. O pequeno começou em Pré 2 e o Alex, eu acho que começou em terceira. Porque ele vai algo assim. Tá. E uma coisa muito legal é que eles têm um serviço lá que deixaram ele ter um professor de inglês, tipo, sentar lá nas aulas junto com eles. O pequeno não precisava. Ele só aprendeu assim. O mais grande, como ele estudou nos Estados Unidos, ele precisava um pouquinho, tipo, para ajudar na transição, né? Porque ele começou a entender melhor português. Então, achei muito legal isso. E não sei se eles têm isso aqui, não vi, mas achei muito legal, considerando que eles nem tinham documentos para estudar. E é muito interessante, assim, porque eu fico imaginando, né? O menorzinho, ele deve ter aprendido português super rápido. Super rápido. E o Eu lembro. maiorzinho? Desculpa? E o maior? Foi muito difícil? Ele também aprendeu rápido, só que foi um chamam- pouquinho mais difícil. Só que ele fala super bem. Até agora, fala bem. Mesmo estando aqui um tempo, né? A dificuldade foi em aprender, tipo, aqui nos Estados Unidos, depois de um tempo, você aprende a falar, a conversar. Aí aprender, vamos supor, tal matéria, tal assunto, isso é um problema. E por isso nas escolas, a gente não sabia, a gente ficou sabendo isso lá na época que eles começaram a estudar, que tem um professor, e aí para ajudar nas matérias, mas conversar, falar, ele falava, eles falam bem até hoje português. E aí foi engraçado, quando voltamos, e aí estudando aqui, o pequeno. Isso é legal, conta. O pequeno, como ele já estava... Ele nunca estudou nos Estados Unidos, ele começou a estudar no Brasil. Então, tudo que ele aprendeu foi em português. Então, quando ele foi para escrever coisas em inglês, ele escreveu como, por exemplo, shower, né? Que é tomar banho. Shower, ele escreveu com X. Tipo, no jeito que ia escrever com os sons de português. Então, por um tempo. Caraca, que interessante, né? Eu fico imaginando a confusão na cabeça deles, né? Mas é legal, eles são bilíngues. Roger, eu vejo assim, a confusão é só para escrever ou responder, ou às vezes na leitura, nessa transição, mas vamos supor, depois de ele olha assim, tá, aí vai. Mas eu falo, para responder, o cérebro é muito rápido, porque eu pergunto em português, eles respondem. Ela pergunta em inglês, não, tipo assim, responde no mesmo, não pensam. Aí, às vezes, me perguntam em inglês, se eu tô falando em português, eu fico, opa, pera, deixa eu pensar em português, em inglês, aí responder em inglês. Mas eles não precisam disso, isso é muito legal, é muito legal, bacana. E como aqui ela é aqui da Califórnia, né? Eu imagino que a vida no Brasil, até você se adaptar, você chegou a viver lá quantos anos, Kim? 5 anos e meio. 5 vivia anos. lá. O início para você foi muito difícil, assim, no Brasil? Porque depois a gente vai perguntar para o Elenilson como que foi a vida dele aqui, como está sendo, mas é bacana a gente focar em você também, porque a gente não vê muitos americanos morando no Brasil. Foi muito difícil, assim, as questões culturais, legislação do Brasil para você, assim?
Eu acho que, tipo assim, eu não achei que ia ser. Eu tinha em mente, porque eu já tinha meus amigos de igreja, já tinham, tipo, eu aluguei um condomínio e falei, tá bom, $300, na minha cabeça estava pensando $300 por mês, tá legal. Tipo, era nessa época 1.000 e algo reais por mês, né? Mas eu não tinha ideia de diferença. Aí, eles já colocaram os móveis, que eu comprei móveis de uma amiga da igreja, que ela mudou para o interior. Então, eu tinha tudo pronto quando cheguei. O problema é que $300 por mês não é tão fácil como é aqui, né? Então, virou mais difícil, porque, não sei, eu achei que eu ia ganhar mais e era, não sei, não sei, com desilusão. Uma desilusão. Whatever. Tá bom, aprendi. Porém, tinha um tempo, eu já estava falando com ele, aí ele me ligou, acho que foi Daisy algo. Ele falou, o que tá fazendo? Eu falei, vou ir buscar pão, uma coisa aí, como é que falou, pão? Já é hora de pensar no almoço. Aí falou, não para mim? Mas era final de semana, fala para ele. E que horas era? Roger, acho que era domingo, ou não sei se era domingo ou sábado, mas era final de semana. Ó, escuta, continua. Aí eu fui. Depois porque ele achou que, né, lá acho que tem tipo, come entre essas horas, e almoço entre essas horas. So whatever. Porque já sabe, Roger, que não aqui, fica tudo aberto. Aqui come, não sei, o que quiser, quando quiser, né? Quando tem tempo. Ela achou que ia achar o mercado aberto, domingão. Não encontrei uma coisa aberta, estavam fechados, porque era no tempo de almoço, no final de semana. Aí eu falei, tá bom. Aí eu voltei, aí eu perguntei na guarda do condomínio. Portaria. Portaria. Aí eu perguntei, tipo, eu não podia comunicar muito bem. Eu estava falando espanhol e, né? E o que aconteceu? Eles falaram algo de marmitex. Aí eu falei, tá bom. Ele falou, mas já vai ser 1 hora. Acho que não vai ter mais. Ele tentou, não tem mais, já fechou. Tá bom, vou pedir pizza. Não tem pizza até 7 horas da tarde. Eu falo, tá bom, esquece. Não vou comer. E é tão interessante, né? Porque aqui, agora vocês moram aqui, a gente vai ver como que é a coisa aqui. Mas lá no Brasil, às vezes eu fico pensando, caraca, mano, se eu quiser comer um negócio, sei lá, no domingo às 10 horas da noite, será que vai ter? Não sei. Aqui? Não, lá no Brasil. Alguns, tipo aquele que a gente ia, Alguns lanches que são perto, às vezes, de danceteria, que ficam até mais tarde, aí sempre tem aqueles lugares. E eles têm entregadores, mas não são muitos, não. Mais ainda em Campo Grande. Não, na minha cidade, que é mais interiorana, tipo assim, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso ali, aquela região ali centro-oeste é mais conhecida grão, carne, bem caipira, então o pessoal dorme cedo com as galinhas. Tem sim o pessoal da noite, mas não é São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, os grandes centros que o pessoal não dorme. Lá o pessoal dorme sim, viu? E mais diferenças culturais, assim, o que você percebeu assim, Kim? Das culturais? Tipo, tempo de... Bom, primeiramente, não sei, culturais, né? Tipo, que nem culturais, que nem... O tempo de comer. Pessoas tocando, abraçando, se beijando. Sim. Essa foi diferente para acostumar, né? Mas, não sei, foi legal. Tipo assim, as crianças, acho que para eles foi mais, assim, não quero, não, né? Eu falei, tá bom, não vou forçar. Mas, né, pelo menos cumprimentar. Aí, para mim, não tem problema. Acho que no princípio foi meio... whatever, mas... E no seu caso, Elenilson, porque agora você já está aqui também, então você deve ter percebido algumas diferenças culturais bem diferentes do Brasil, né? Fala alguma coisa assim que você percebeu, você falou, nossa, aqui nos Estados Unidos é tão diferente. Eu acho assim, eles são, o que eu achei mais legal, assim, que eles são, no geral, bem educados e tentam sempre ajudar. Aí eles me veem com essa cara de bugre, assim, eles me acham que eu sou mexicana, eles vêm falar espanhol comigo. Todo mundo tenta ajudar a falar espanhol comigo. Aí eu fico sem graça, às vezes, de falar, olha,
Eu aprecio, eu falo assim, eu aprecio, mas eu falo português, que eu sou do Brasil. Mas muitas vezes eu não falo. A gente fica rindo, eu e ela, a gente entende. Porque, querendo ou não, o espanhol não é difícil. Porque nos lugares que eles sempre tentam ajudar, é num restaurante, é num mercado, sempre alguma coisa. Então é muito simples e fácil você entender o que ele está tentando te ajudar para ou vender, ou te atender bem. Então, muitas vezes não. Mas aí, dependendo da situação, a pessoa sempre vem, aí vem conversando, e tá rindo, e às vezes eles escutam eu falando e percebem que não é espanhol, aí muitos perguntam, sabe? Porque às vezes pensam que parece um pouco de francês, aí vai falar, mas não é espanhol, aí perguntam, mas é bem legal, assim, eles tentam sempre te ajudar, isso é muito legal. Acho que é mais legal em Oregon, porque aqui estamos em cidade grande, né? E sempre tem... verdade. Não sei, eu acho lá no Oregon era mais pequeno. O Oregon, as pessoas bem mais gentis, bem mais... isso é verdade. No Oregon, na cidade que nós ficamos, era na cidade de Roseburg, tinha 25 mil habitantes, 26. Então lá uma coisa bem engraçada, assim, tipo do Brasil, porque você passa de carro e dá com a mão para a pessoa dá a mão para você. Nunca te viu na vida. Isso era legal lá, muito engraçado. Tipo assim, é mais... não é íntimo, é mais próximo. E outra coisa, lá nessa cidade, assim, era bem mais americano, assim, a gente até zoava. Foi bom, porque, assim, eu escutava muito o inglês não misturado, assim. A gente chamou até de Gringolândia, um intensivão na Gringolândia, porque a maioria lá... acho que era bom, porque ele foi bom, é bom, isso é bom. Ele gosta de falar. Então, tipo assim, estamos fazendo delivery lá no Oregon, foi tipo o segundo mês lá, eu estava lá esperando no carro, ele entrou para pegar uma ordem lá no McDonald's. Ele estava lá falando, conversando lá fora com outra pessoa. E eu falei, o que tá falando? Porque isso é bom, isso é coisa. Tem que não ter vergonha. E eu estava contando a história, encontrei outro delivery lá e comecei a conversar. E quando eu não entende, aí comecei a falar. O brasileiro fala muito, gesticula com a mão, não tem jeito. E aí, explicando, eles rindo comigo, rindo de mim, whatever. Ele fala, quem que é esse doido que parou e falou aqui com a gente, conversando? Mas foi legal. Você tá tendo muita dificuldade com relação à língua aqui? Assim, tá passando muito apuro? Tem, de vez em quando, vira que mexe, tem apuro. Tem umas coisas assim, não muito legal, mas aí posso te contar, vai contando. Assim. Conta uma aí, pra gente saber o que tá acontecendo. Porque muita gente quer vir para cá, e como você chegou aqui, tá morando aqui junto com a sua esposa, que é americana, mas eu imagino que sozinho você deve passar algumas coisas. Conta pra nós alguma coisa. E às vezes, dependendo da situação, agora eu me viro mais, eu consigo, né? Mas antes do começo, eu sempre tinha... tipo, 2 telefones, um para ordem, um para ligar para ela, falou isso, o que é isso? Ou então eu pegava e escrevia rápido para traduzir. Eu vou falar uma coisa que é muito legal, quem trabalha aqui ou precisa, não é propaganda e não é... Você sabe, quem tem iPhone é a melhor coisa, porque o iPhone você consegue marcar, copiar e colar e jogar no tradutor muito mais rápido. Então, a gente tem um iPhone, porque ele salva vidas, viu? Para você... às vezes, entender o que a pessoa escreveu, ou o que ela falou, ou o que você quer falar para ela, ele ajuda muito mais rápido que qualquer outro, alguns aparelhos. Essa é uma dica boa. Mas aconteceu umas coisas assim do... O policial te parou lá na ordem. Fui parado 2 vezes pela polícia, lá nunca deu nada, nem ticket. Ele não entendeu, ele achou que tinha ganhado... Não ganhado, ganhado. Que eu tinha tomado uma multa, mas era só um... Como foi? Warning. Um warning, porque, vamos supor, era... aviso. Um aviso, eu tava... porque nesse dia também eu distraí, porque eu tava falando com ela e aconteceu alguma coisa, eu tava falando com ela, eu distraí, a rua era 25, acho que eu já tava 30 ou 35. Aí quando eu vi o policial vindo de moto vindo, ele ia passar, né? Eu tava indo, ele vindo, e aí, quando ele me viu, acho que ele sentiu o radar, ele só fez assim, já me parou. Aí eu pedi desculpa, né? E como eu tava com o celular assim, ele perguntou se eu tava assistindo coisa no YouTube. Eu falei, não. Eu falei para ele que eu trabalho com delivery. Mostrei... ele falou, tá assistindo o YouTube, né? Tá assistindo o Roger, que eu tô vendo aí. Aí eu falei, não, tô conversando com a minha esposa, trabalho com delivery, a bolsa aqui de entrega. Aí tá. Aí ele falou, mas você sabe? Eu falei, não. Aí eu pedi desculpa, falei que... mas como você é sorry. Eu falei, I'm sorry. Porque quase não falou nada. Aí eu expliquei para ele, e ele perguntou se eu já tinha drive naquela época.
Ah, não lembro. Então, porque o meu processo de drive demorou um pouco também. Porque acho que o meu documento chegou em 1 semana, 2. Roger, lá na Califórnia podem tomar o prova em português. A prova em português? Pode, aqui pode. Aqui, No Oregon não pode. No Oregon tem nem aqui. tailandês, Só no uzbequistão, espanhol. chinês, Então não tem japonês, português. espanhol, não tem português. Mas no Oregon, lá onde a gente fez, ela podia traduzir para mim. Ah, isso Não aí. deu respostas. Ela fez assim, ó. Ela combinou comigo, ó. O olho esquerdo A, o olho direito B, o nariz assim, ó. Não. C, A, B, C. Duas piscadinhas e código Morse. Ia lá, ela fazia assim, aí o pessoal nem percebia. Não, Tá mas certo. viu, para quem quer fazer. Porque tem umas perguntas assim, não chega a ser igual do Brasil, que o cara vai te induzir ao erro, falar essa, mas não é. Mas tem umas perguntas assim que você fala, meu Deus, até para quem é americano mesmo, fala,